Olá, yogis e yoginis, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao programa Yoga Transforma. Bom, aqui eu falo para você que é professora de yoga, sobre como você pode ser um instrumento da transformação dos seus alunos, das suas alunas, por meio dessa prática que é o yoga. Eu sou a Vivian Cunha e hoje eu vou falar sobre essa sensação, de não saber o suficiente para ser uma boa professora de yoga. Então, o que seria exatamente, essa sensação de não saber o suficiente para ser um bom professor ou uma boa professora? Tem alguns motivos que trazem essa sensação, essa frustração, essa aflição. E uma delas é a gente estar com essa sensação de não ter compreendido a filosofia do yoga como gostaria. Essa é uma das questões que traz essa sensação de não saber o suficiente. Quando a gente não conhece a base do ensinamento, quando a gente não conhece com profundidade do que se trata, dá uma sensação de não estar pronto, de não saber o suficiente. Outra coisa que a gente acaba pensando quando a gente não se sente pronto, quando a gente sente que não sabe o suficiente, é a gente não se sentir capaz de montar uma prática, de criar um plano de aula que seja seguro, que seja eficiente para os nossos alunos, para as nossas alunas. Então essa é outro ponto que traz essa sensação de, puxa, acho que eu não sou bom o suficiente, acho que eu não sei o suficiente. Outro ponto é não se sentir capaz de compartilhar o yoga de uma forma fiel à tradição. De uma forma que, quando algum aluno, alguma aluna vem tirar uma dúvida com você, você saiba traçar o caminho de volta à origem daquela questão, Você consiga sugerir alguma leitura, sugerir algum assunto específico para esse aluno, essa aluna se aprofundar. Então, se a gente sente que a gente não tem esse conhecimento cristalizado dentro da gente, vai ser um obstáculo, Vai ser mais difícil a gente conseguir compartilhar isso com clareza, a partir da própria experiência do conhecimento, Outra questão de sentir que não se sabe o suficiente é a insegurança, é não se sentir seguro de compartilhar essa prática, e pode vir atrelado a essas outras questões que eu falei, como não conhecer profundamente a filosofia, se sentir perdida em relação a isso, sentir que não cristalizou. Mas, às vezes, a gente até já sabe, compreende a filosofia, sabe indicar para onde os alunos podem buscar mais informações e tem essa capacidade de compartilhar essas informações mais profundas com os alunos, com as alunas, mas pode ser uma insegurança que vem de questões internas, vem de questões talvez anteriores, traumas, situações da própria vida, que é uma insegurança da própria pessoa, Então, a própria prática ajuda a gente a lidar com a nossa insegurança, Quando a gente está comprometido com a nossa prática, a gente aos poucos consegue desvendar esses obstáculos que a nossa mente coloca na gente mesmo, Então, esse compromisso com a prática nos ajuda a nos conhecermos melhor, Para a gente lidar com essas questões internas, com a própria insegurança como uma delas, Outra questão é de não sentir que sabe, que está pronto para compartilhar a prática, sentir que não sabe o suficiente, é não se sentir capaz de lidar com as individualidades de cada aluno. Então, se chega alguém 5 minutos antes da prática começar, que está com uma lesão no ombro, por exemplo. Se você não tem a menor ideia do que fazer, isso traz uma sensação de não saber o suficiente, É natural, a gente quer fazer com que nossos alunos se sintam bem na prática, Se sintam acolhidos na prática. Então, se a gente não sabe como lidar com individualidades, isso vai natural que traga uma sensação de não saber o suficiente, Então, não saber lidar com certas lesões é um dos pontos, que traz essa sensação de insegurança, de não saber o suficiente. Até achar que não entende yoga de uma forma bem estruturada, De uma forma clara para compartilhar
pode trazer essa sensação de não saber o suficiente, porque por mais que você saiba que você compreende o yoga, alguns conceitos, algumas ideias, só que as informações podem parecer soltas, né? Eu sei o que... Vou dar uns exemplos, né? Eu sei, conheço as posturas, sei o que são os canais energéticos, sei o que é prana, mas o que o caminho de 8 passos de Patanjali é mesmo? Não sei, é uma coisa que eu aprendi faz tempo, mas eu não lembro mesmo como isso se integra, né? Como isso conversa com isso tudo. Eu conheço os chakras, mas aonde chakra a ideia dos chakras, né, se integra dentro da filosofia, onde isso está, cadê a explicação disso, né? Onde isso está bem explicado, integrado à tradição, integrado à filosofia. Então, se a nossa ideia são conceitos soltos, conheço isso solto aqui, conheço isso solto ali, conheço isso solto aqui, como é que eu integro todo esse conhecimento, né? Então, ter a capacidade de compreender de forma estruturada esse conhecimento é uma forma da gente se sentir mais seguro, né? Então, quando a gente não entende yoga de uma forma bem estruturada, quando isso não está bem cristalizado na nossa mente, né, no nosso conhecimento, é natural que tenha-se a sensação de não saber o suficiente. E aí, outra questão que traz essa aflição, né, é sentir que você ainda não está pronto, né? Quando a gente se sente que não está pronto para inspirar os alunos, essa é outra questão que pode deixar esse processo mais empacado, digamos assim, né? Porque se a gente sente que não está pronto para inspirar os alunos, é uma questão de olhar para dentro, né? O seu compromisso, os seus estudos, a sua relação com a sua prática. Até essa sensação, né, de perceber que você não dominou sua prática ainda, que ela ainda está meio aqui e ali, né? Tem semanas que você pratica, que está mais comprometido, tem semanas que parece que está sendo um esforço descomunal, tem semanas que você fala, essa semana acho que não vai dar tempo. Então, quando não existe esse domínio, né, esse compromisso com a própria prática, é natural que venha essa sensação de não ser suficiente, porque ainda não está tão... a sua prática ainda não é a base do seu cotidiano, a base da sua vida, né? Então, isso é um ponto que, se não está estabelecido, se não está bem cristalizado, é comum que traga essa sensação de acho que eu não sei o suficiente, né, para ser um bom professor, para ser uma boa professora. E a questão da autoconfiança, né? Quando a gente não confia na gente, na nossa capacidade, né, nos nossos talentos, nos nossos presentes, fica de fato mais difícil a gente sentir que sabe o suficiente para compartilhar a prática com outros alunos, né, com os nossos alunos. Então, como essa sensação de não se sentir que se sabe o suficiente para compartilhar a prática pode ser uma sensação paralisadora, né? Pode ser muito desmotivante. E isso acaba transpassando para os alunos. Quando a gente, lá no fundo, a gente pode até ter uma postura com os nossos alunos de eu sei o que eu estou fazendo, você está seguro nas minhas mãos, pode confiar. Mas se nas nossas camadas mais profundas a gente também não confia nisso, isso vai transpassar para os nossos alunos, né? A energia é algo que ultrapassa a nossa fala, a comunicação verbal, né? Ultrapassa diversas questões. Então, a sensação de não saber o suficiente, ela vai ser passada para os alunos, né? E aí tem muitos professores que desistem de guiar práticas por conta dessas questões que eu falei antes, né? Porque é uma sensação de caramba, eu acho que eu não consigo avançar a partir daqui, né? E aí pode desistir, né? Se desmotivar, pode paralisar, pode ficar um tempo sem guiar práticas, pode partir para um outro caminho, né? Pode até desistir da própria prática. Então, é algo que assim que a gente identifica, é bom a gente já endereçar e começar a olhar para todas essas questões com mais carinho, né? E o que seria o oposto dessa sensação de sentir que não sabe o suficiente, né, para ser um bom professor, uma boa professora? Como né, guiar práticas e compartilhar o yoga com nossos alunos sem sentir que você não sabe o suficiente, né?
é se sentir confiante para guiar a prática, se sentir confiante naquele momento inicial, né, que você chega para dar aula, e manter essa confiança durante toda a prática, né, até o momento final. Sentir que você é capaz de inspirar os seus alunos, as suas alunas, que você é um exemplo para os seus alunos, né? Saber que sua prática está em dia e você se mantém inspirado pela sua própria prática, né? Isso traz uma confiança, né? Quando você está bem estabelecida em si mesmo, isso transpassa, né? Isso reflete nas práticas que a gente guia enquanto professora, enquanto professor. E, além disso, a sensação poxa, eu acho que eu compreendi de fato o yoga de uma forma estruturada, eu domino os conceitos básicos, eu domino... É claro que a gente nunca vai dominar tudo, né? Porque é um saber muito profundo, muito complexo. Então a gente nunca vai saber 100% de tudo, né? E acho que a graça também tá aí, né? Uma jornada que a gente vai cada vez desvendando e aprofundando conforme a gente vai caminhando. Mas sentir que pelo menos você tem uma estrutura básica que te dá esse chão firme, esse solo firme para você compartilhar a partir dos seus conhecimentos e da sua experiência, né? Que você domina o que é básico, que você consegue olhar o panorama do que é o yoga e compartilhar isso com seus alunos, né? E, além disso, sentir que a sua prática e, consequentemente, né, o que você compartilha sobre o yoga ultrapassa, transborda o que acontece no tapetinho. O momento que a gente está no tapetinho é uma fração do que significa a prática de yoga, né? Então, quando você percebe que a sua prática ultrapassa o tapetinho, né, você vai sentir que tem uma sabedoria mais cristalizada para compartilhar isso com seus alunos, né? E, consequentemente, inspirar os seus alunos a fazer o mesmo, né? A sentirem que a prática deles também ultrapassa o momento do tapetinho, também vai invadir, né? Vai se espalhar por todos os outros momentos da vida deles, né? Então, o que você cultiva para você é o que você vai conseguir compartilhar, né? Refletir nas suas práticas que você guia para os seus alunos também. Então, você se sente, né? Quando você sente a prática, você se sente... Acho que voltou. Deu uma breve pausa, voltamos. Você sente que você sente a vontade, né, para adaptar as posturas. Então, você tem conhecimento da parte física, né, falando agora do físico, você sabe como adaptar as posturas, né, você sabe como adaptar as práticas em geral para as necessidades dos seus alunos, né, para cada um que está ali na sua frente, para cada uma. Então, se alguém aparece do nada, 5 minutos antes da prática, 2 minutos, com uma lesão no joelho, por exemplo, no ombro, você sabe o que fazer. Você sabe como adaptar, você sabe como modificar. Se alguma aluna sua está alunando, né, está menstruando, você sabe como adaptar e por aí vai. Então, o conhecimento liberta, né, aquela frase conhecida, o conhecimento é empoderador, ele liberta. Então, se a gente tem esse conhecimento, se a gente sabe o que fazer, a gente vai se sentir seguro, né, para compartilhar a prática e essa postura de eu sei o que eu estou fazendo. Então, essa confiança que a gente tem na gente enquanto professor, enquanto professora, vai fazer com que os nossos alunos, né, nossas alunas também construam essa confiança com a gente, em relação a gente. Então, buscar esse conhecimento de como adaptar as posturas, como adaptar a prática em geral, né, traz diversos benefícios, tanto para a sua confiança enquanto professora, professor, quanto para os seus alunos, né, que vão ser bem acolhidos, independente das necessidades que eles tenham naquele dia ou na prática deles em geral, né. Então, o que fazer para superar essa sensação de, poxa, eu acho que eu não sei o suficiente para ser uma boa professora, um bom professor? Então, para superar essa aflição, né, essa sensação, porque muitas vezes a gente está guiando práticas, mas lá no fundo ainda tem essa sensação. Então, o primeiro passo é compreender o yoga, compreender, estudar, se aprofundar, buscar professores que você confia, né, buscar inspiração, pessoas que você sabe que podem
ampliar, né, expandir a sua visão, buscar cursos que te deem uma boa base, começando na escolha do curso de formação, né? Depois os cursos que você fizer de aprofundamento, de especialização. Então ter um discernimento, né, de buscar informações para fazer boas escolhas, para que você possa cristalizar o seu conhecimento, para que isso seja uma base para te dar confiança e para você conseguir aplicar o yoga na sua vida, né? Então esse segundo passo é você ir aplicando tudo que você está aprendendo na sua vida e na sua prática. Então, é claro que não precisa ter uma cobrança exagerada, né? Não precisa se cobrar tanto, nossa, eu preciso fazer isso do dia para a noite. Porque é um caminho gradual. Não acontece do dia para a noite, né? Às vezes a gente queria que esse processo fosse um pouco mais rápido. Mas não é assim que funciona, né? É um trabalho de formiguinha. Cada dia a gente constrói um tijolinho para a gente erguer essa construção bonita, né, da nossa prática, da vivência, da própria vivência no yoga. Então, depois que a gente vai buscando conhecimentos, vai cristalizando, vai construindo um conhecimento sólido e vai aplicando isso tudo na nossa própria vida, então é essencial que antes de compartilhar, a gente esteja vivendo aquilo, a gente tenha aquilo bem sólido na nossa compreensão e no nosso dia a dia. E aí, a partir disso, você compartilha com seus alunos, a partir da sua trajetória, da sua integração, né, da sua experiência e da sabedoria que você construiu. Então, eu me sentia dessa forma no início, né? Eu já estava guiando práticas, como eu falei, estava lá guiando práticas, a gente mostra que está tudo bem, né? Sei o que eu estou fazendo, até porque, claro que tem coisas que a gente sabe, mas sentia que faltava, né? Faltava mais, eu queria me sentir mais segura, queria sentir que de fato eu sabia o que eu estava fazendo plenamente, né? Então, quando eu comecei essa minha jornada, né, de compartilhar a prática, eu sentia que eu estava lá, estava fazendo, mas que eu não sabia o suficiente. Então, eu tive que trilhar todo esse caminho, né, que eu falei de buscar mais informações, aprofundar meu conhecimento, buscar professores que eu confiava plenamente, que tinham uma jornada de um compromisso muito grande com a prática, consigo mesmo, com a teoria também, né, para ir depois incorporando, ao mesmo tempo e depois incorporando tudo isso, aplicando tudo isso na minha vida, para eu me sentir mais plenamente capaz. E essa sensação de saber, eu sei que o que eu estou compartilhando vem da minha experiência, vem da minha sabedoria, e eu confio nisso, né? Então, essa construção é essencial para virar essa chavezinha de falar, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando, e os alunos vão sentir isso, né? A gente se torna um bom professor quando a gente tem essa sincera, a gente acredita sinceramente, honestamente, que a gente faz o nosso melhor, que a gente está se entregando de fato 100% para essa prática. E para os nossos alunos também, né? A gente começa o trabalho interno com a gente mesmo para depois compartilhar com nossos alunos, com as nossas alunas. E eu já tive diversos alunos também que compartilharam essa aflição, né? É uma agonia, uma frustração ter essa sensação de não saber o suficiente. Então, eu já tive diversos alunos, né, do curso de formação que eles terminavam, se formavam, né, se graduavam no curso de formação, mas tinham medo muito grande de começar a guiar as práticas. Eles faziam, né, terminavam o curso de formação e não começavam, simplesmente paravam, né? E alguns, na verdade vários, tinham até propostas de colegas de trabalho que estavam pedindo práticas, pessoal do escritório, né, que se reunia, vamos fazer no horário do almoço práticas de yoga, amigos que estavam dispostos a se reunir, né, para receber práticas. Só que esses diversos alunos que eu tive não foram uma, duas, três, quatro vezes, foram incontáveis vezes, né? Era um medo muito grande, né? E o medo pode paralisar, porque a gente pode deixar de agir quando a gente está com medo, né? Medo acontece, é um sinal que o nosso compromisso com a prática tem que aumentar, para a gente não permitir que eles nos paralisem, os mentais, que eles fiquem no caminho da nossa evolução, no caminho do nosso crescimento. Então, a partir do momento que se termina o curso de formação, começar o quanto antes, né, até para colocar em prática tudo aquilo que ainda está fresco na mente depois da formação, é um passo importante, né? É claro que às vezes não existe uma oportunidade assim de cara,
mas buscar essas oportunidades, né? E às vezes que tem essas oportunidades de abraçar elas de fato, né? E mergulhar nessas oportunidades. E muitas vezes, né, é compartilhando que a gente aprende, é compartilhando que a gente vai ver de fato na prática o que a gente realmente sabe, o que já foi cristalizado, o que precisa ser refinado, né? O que precisa ser aprofundado. A gente vai entrando num contato mais próximo com o nosso próprio conhecimento. E até a partir das dúvidas que os alunos trazem, né? Você vai também aprofundando o seu conhecimento e percebendo o que já está de fato sólido e o que ainda tem espaço para o conhecimento se expandir, né? Se aprofundar. Então, uma dica que eu dou, que eu acho que faz muita diferença, é começar. Terminou o curso de formação, começa. Começa com medo, começa com insegurança e aos poucos isso vai se transformando no caminho, né? É importante a gente não deixar o medo paralisar, porque senão o medo vai continuar, né? O tempo vai passar, o medo vai continuar ali intacto, vai passando o tempo depois do curso de formação, ele continua ali, só que o monstro vai ficando cada vez maior, né? Parece que vai ficando mais assombroso. Então, se a gente termina o curso de formação, por exemplo, passa um ano sem guiar práticas, depois de um ano você fala, ok, agora é a hora. Nunca é tarde, é claro, a gente pode começar a qualquer instante, mas essa capacidade que a gente vai ter que ter, né, de ultrapassar essas vozes de insegurança, de medo, de será que eu sou capaz, será que eu sei o suficiente, isso aumenta, né, vira uma sombra bem maior. Então comece o quanto antes e aos poucos, né, na jornada você vai aprendendo, vai superando esses medos, segue estudando, segue praticando, encontre professores que te inspiram, né, professores com mais experiência, que podem te dar dicas, que podem te guiar nesse caminho. Então, essas são algumas dicas que eu dou, né? Se você tá com essa sensação de, poxa, acho que eu não sei o suficiente. Então, lembrando que, assim, se você sente que, eu tô tentando, eu tô fazendo, mas ainda assim, eu já fiz isso tudo, mas eu sinto que ainda não tá fluindo, né? Então, a dica é continua a fazer o que você está fazendo, porque como eu falei, né, não é uma chavezinha que vira do dia para a noite, é o trabalho, né, é a dedicação, é a disciplina, é o compromisso. Continua se aprofundando, continua praticando, que aos poucos isso vai vindo, né, essa segurança, essa compreensão melhor, porque não é simples, né, conhecer o yoga, a gente fazer esses questionamentos de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o propósito disso tudo, né? Como que eu posso ser uma versão melhor de mim mesma, de mim mesmo. Esses questionamentos não são simples, muito longe disso, né? Então, ter paciência consigo mesmo é muito importante, né? Porque é um trabalho, é um estudo e aplicar isso tudo na prática, na nossa prática diária, para cada vez mais a gente ir desanuviando o nosso discernimento, a nossa compreensão e removendo, né, o véu da avidya desse discernimento turvo. Ele não acontece com, vou fazer uma prática aqui de 1h30, de 2 horas e tá resolvido, né? Não é assim que funciona. Se fosse assim, tantos problemas estariam resolvidos nesse mundo, né? Então, é um comprometimento e pode demorar algum tempo, né? Então, para algumas pessoas acontece mais rápido, para algumas um pouco mais lento, e não tem problema, cada um está na sua jornada, e é isso, né? Mas essa não desistência, né? Essa disciplina, esse comprometimento diário é muito importante para superar essa sensação de, poxa, eu não sei o suficiente para ser um bom professor. Então, disciplina, resiliência, persistência é importante, porque não é algo que vai acontecer do dia para a noite, não é instantâneo, né? E a gente vive num mundo que a gente quer resultados na hora, né? A gente tem essa sensação de que a gente não tem muito tempo, então, porque a gente está sempre ocupado, a gente quer resultados instantâneos, na hora. E isso não é algo que vai vir um resultado na hora. O estudo aprofundado não acontece do dia para a noite. É algo que a gente tem que investir o nosso tempo, a nossa energia vital, o nosso prana, nossa dedicação.
Então, persista, né? Não desista. Se você sentir que não aconteceu em uma semana, ótimo. Se tivesse acontecido em uma semana, aí sim seria estranho, né? Então, siga na jornada, siga dedicando o seu tempo, a sua energia para aprofundar a sua prática e o seu conhecimento, né? Então, tem maneiras que são menos eficientes, né, de superar esse obstáculo, de sentir que não se sabe tanto assim para ser um bom professor, uma boa professora. Então, quando a gente está lá guiando uma prática e algum aluno faz uma pergunta para você que você não sabe responder, isso pode trazer uma sensação, né, de caramba, acho que eu não sei o suficiente. Poxa, será que eu estou no caminho certo, né? A gente acaba se questionando, entrando num vórtex de se questionar, né? Poxa, será que eu sou bom? Será que eu devia ter aqui? Será que eu sou suficiente? Será que eu tinha que estar estudando muito mais? Será que eu devia ter começado? Então pode vir uma enxurrada, né, de questionamentos. Então, tentar lidar com isso de uma maneira simples, né? Se alguém faz um questionamento, traz uma dúvida que você não sabe a resposta, não vai ser eficiente inventar a resposta, não vai ser eficiente ser evasivo, né? Mudar de assunto, tentar contornar por conta dessa sensação de caramba, acho que eu tinha que saber isso, como é que eu não sei, de se culpar, né? Então, a melhor opção é ser sincero, né? Ser sincera, falar, olha, essa resposta eu não sei, não entrei em contato com isso ainda, mas eu vou buscar saber e eu trago isso para você em um outro momento, na próxima prática eu trago essa resposta para você. Então, tudo bem não saber tudo, né? Vão ter partes da filosofia que ainda não chegaram a nós, né? Que ainda não ficaram claras o suficiente. Mas não deixar que isso seja um ponto que te abale, né? Que traga esses questionamentos de, caramba, será que eu tinha que estar aqui? Eu não sei nada. Então, não deixar que isso te faça enfraquecer tudo que você já caminhou, né? Tudo que você já cristalizou. Então, busca a informação que você não sabe naquele momento, vai para casa, pesquisa, estuda, pergunta para colegas professores, para os seus professores, e aí na aula seguinte traz essa informação para o seu aluno, para a sua aluna. Mas não esquece de trazer, né? Às vezes a gente fala, vou trazer semana que vem, mas não traz, as pessoas lembram. Então, leva essa informação para o seu aluno, para a sua aluna, mas não deixa que isso te faça, né, esmorecer e entrar nesse buraco, né, nesse vórtex de se questionar e não se achar bom o suficiente por conta disso, né? Então, outra questão que não é tão eficiente, né, é entrar em desespero e tentar fazer todos os cursos sobre yoga, né, tentar ler todos os livros e entrar num caos de eu preciso saber tudo, e tem que ser agora. E essa questão de ser instantâneo, né, eu preciso acelerar isso e ir para ontem. Então, o desespero não leva a gente a muito longe, né? A gente acaba ficando mais preso, mais estagnado do que avançar de fato. Então, fazer 1 milhão de cursos talvez deixe a sua energia muito dispersa, né? E é importante a gente ter um foco. Então, o que eu quero, o que é importante? Detectar, né? Perceber o que é importante eu saber agora. O que eu sinto que eu não cristalizei ainda. Então, percebe o que é esse ponto, essa informação e busca essa informação especificamente, né? Poxa, eu acho que eu preciso saber mais sobre asanas. Então, busca algo para você aprofundar sobre asanas. Eu preciso saber mais sobre Tantra. É isso que eu sinto que eu quero saber. Então, busca algo direcionado para o Tantra. Eu preciso compreender mais de yoga para crianças. É isso que eu quero fazer. Então, vá buscar uma especialização em yoga para crianças. Então, se você quer ter uma base bem firme dos conceitos básicos, então busque algo que traga esses conceitos básicos. Então, às vezes, abrir muito nosso foco, né? Eu não queria nem usar foco, porque o foco diz que a gente está concentrado em um ponto, mas deixar esse foco aberto, né? Desfocar, na verdade. Quando a gente abre muito esse leque, a gente perde justamente o foco, a concentração. Então, às vezes, nesse desespero, né, de caramba, eu queria saber mais e eu não sei o que eu gostaria de saber, a gente vai buscando tudo, né, e eu sei muito bem porque eu fiz isso. Eu tava com essa sensação de eu não sei o suficiente para ser uma boa professora. Eu fiz todas as especializações que eu podia, eu fiz todos os cursos que eu podia.
E aí eu demorava para integrar aquilo tudo, porque até alguns cursos que eu fiz não era exatamente o meu foco. Óbvio que todos foram muito interessantes, né? Eu consegui extrair ferramentas de cada um dos cursos que eu fiz, mas nem todos era o que eu precisava naquele momento, né? Então é importante a gente saber detectar o que é que a gente precisa de fato, olhar para dentro, o que eu preciso. Às vezes o que a gente precisa é compromisso com a prática, é tornar a prática regular. Então, às vezes é isso que basta, né? Às vezes não é necessariamente mergulhar num curso, né? Às vezes buscar a orientação de um professor mais experiente também vai ser o suficiente, e até pedir ajuda, né? Então, às vezes pedir ajuda é o que a gente precisa, em vez de fazer 50 mil especializações e, na verdade, depois não trabalhar, não se aprofundar em nenhuma delas, né? Não trabalhar com nenhuma delas. Então é importante a gente definir as nossas prioridades, né? Em vez de se desesperar, caramba, eu não sei o que eu gostaria de saber, então vou fazer todos os cursos do universo. Então, fiz isso e não foi tão eficiente assim. Então, te convido para você optar, olhar para dentro, optar pelo o que vai ser importante você aprofundar. Às vezes você quer se aprofundar na Gita, quero compreender mais sobre Bhagavad Gita, e é isso. Agora essa é a minha prioridade. Então busca um curso sobre Bhagavad Gita e se aprofunda nisso. Ou Yoga Shastras, vai em direção aos Yoga Shastras. Se você quer compreender, se você sente que não tem uma ideia basilar de cada um desses conceitos, então busca uma base, algo que fale sobre cada um desses conceitos, para a partir disso você escolher um caminho e se especializar. Então, ter objetivo, né? Ter objetivo é muito importante para a gente não entrar nesse caramba, e agora o que eu faço? Porque se a gente olha em volta e vê 1 milhão de opções e quer ir atrás de todas, isso vai ser muito cansativo, né? A gente está dissipando a nossa energia vital e não está caminhando, né? Não está avançando. Então, como eu falei antes, né? Para superar esse obstáculo, seja sincera, seja sincero com você mesma. Busque o que você de fato sente que você está mais defasado, mais defasada. Seja sempre aberto, sincero com seus alunos, com as suas alunas. Olha, isso eu não sei, essa dúvida eu não sei responder, mas eu vou buscar trazer essa resposta para você. Então, ser honesta com você e com seus alunos vai ser mais eficiente, né, nesse caminho de saber que você é um bom professor, né, de construir essa segurança para ser uma boa professora, um bom professor. Então, se comprometa a estudar, se aprofundar um assunto e aos poucos, né, uma maneira legal de colocar isso em prática é aos poucos ir compartilhando isso com seus alunos. Então, se você, né, esse exemplo que eu dei, opta por um assunto, escolhi a Gita, vou me aprofundar na Gita. Então, enquanto você está se aprofundando, vai estudando em casa, vai refletindo nas suas práticas, refletindo no seu dia a dia. E aí, aos poucos, vai compartilhando isso nas práticas que você está guiando com seus alunos. Então, nessa ideia, né, de em cada prática trazer um tema, vai construindo, por exemplo, né, as práticas da semana ou as práticas do mês, coloca um tema, cada prática com um tema ligado a um desses assuntos que você está aprofundando, que você está estudando. Então, por exemplo, estou estudando a Gita, que foi o exemplo que eu usei. Quero falar sobre Dharma. Então, uma prática vai ser sobre Dharma. Então, você estudou, você está compartilhando aquilo com seus alunos. Então, ir integrando para você e depois compartilhando, você vai cada vez mais consolidar esse conhecimento. A gente não precisa terminar o curso de formação e se sentir 100% pronto, né? É natural até que não se sinta, porque o curso de formação é um primeiro passo nessa jornada de compartilhar o yoga, né? Então é natural que depois a gente vá buscando mais conhecimento. E acho que assim, uma opção sempre que é muito legal é ter alguém que você possa contar, alguém que você possa pedir orientação. Quando você olhar e falar, caramba, eu não sei para onde ir, não sei qual é o próximo passo, como eu falei, né, olha para si, né, reflete que passo eu devo dar agora. Quando você sente que nem isso tá fácil de definir, e que acontece também, né, natural acontecer, a gente se sente às vezes tão perdido que a gente não sabe para qual direção a gente quer ir. Se a gente também não sabe para onde a gente quer ir, a gente não vai saber o que está pelo caminho também. Então, quando o nosso discernimento não estiver claro,
é bom ter a orientação, né, a guiança de um professor, uma professora que esteja mais tempo nessa jornada, que já tenha passado também pelas mesmas questões, né, pelas mesmas aflições que você, e possa te trazer uma clareza maior, né? Então, buscar esse apoio, esse suporte, alguém que possa te acompanhar, pode ser também uma grande ajuda para ajudar a tirar esses obstáculos do caminho, né? Para você finalmente se sentir confiante, né? Se sentir que você sabe o suficiente para compartilhar o yoga, para ser um bom professor, uma boa professora. Então, muito feliz de ter a presença de vocês aqui, agradeço a atenção. Se tiver dúvidas, se tiver comentários, fica à vontade para mandar, pode ser em mensagem privada, pode ser por aqui. Agradeço muito novamente, namastê, tenha um ótimo dia.